O livro de Enoque, o manuscrito banido e seus segredos. Olá a todos! Hoje vamos explorar um dos livros mais intrigantes da literatura antiga, o livro de Enoque. Este manuscrito é conhecido por ter sido banido da Bíblia e por revelar segredos surpreendentes sobre nossa história e espiritualidade. Então, prepare-se para uma jornada fascinante, pois vamos descobrir por que esse livro foi excluído das Escrituras e o que ele contém. A história e o banimento do livro de Enoque. O livro de Enoque, um texto apócrifo, não faz parte do cânon bíblico que conhecemos hoje. Ele foi escrito entre 300 a.C. e 100 a.C. E embora tenha sido amplamente conhecido e respeitado no passado, acabou sendo excluído das Escrituras por motivos que ainda geram debates. Este livro começa com um aviso à humanidade e aos anjos caídos, que, segundo o texto, transformaram a terra em um lugar de sangue e bruxaria. Por que o livro de Enoque foi banido? Muitos estudiosos acreditam que o texto continha profecias sobre Cristo e revelações que poderiam ter desafiado o entendimento tradicional da fé na época. Com suas profundas descrições de eventos futuros e figuras celestiais, o livro de Enoque trouxe uma perspectiva única que a igreja primitiva talvez não estivesse pronta para aceitar ou integrar. Quem foi Enoque? Enoque é uma figura misteriosa e fascinante na Bíblia. Filho de Jared e bisavô de Noé, ele é mencionado brevemente no Antigo Testamento, especificamente em Gênesis 5, 21, 24. Este texto afirma que Enoque andou com Deus e não foi encontrado porque Deus o tomou. Gênesis 5, 24. O que isso significa exatamente? Muitos interpretam isso como Enoque tendo sido levado ao céu sem passar pela morte, um conceito que também é apoiado por Hebreus 11, 5. Além de seu breve relato em Gênesis, Enoque também é associado a algumas lendas, como a de que ele teria sido o rei Melquisedeque, uma figura enigmática na Bíblia. Em várias tradições cristãs e judaicas, Enoque é visto como um profeta e um líder espiritual, que recebeu conhecimento direto de Deus. O livro de Enoque e seus segredos. O livro de Enoque é composto por vários volumes, cada um abordando diferentes aspectos da visão de Enoque sobre o universo. Vamos explorar algumas de suas partes mais notáveis. O livro dos vigilantes. O primeiro volume do livro de Enoque descreve a queda dos vigilantes, ou anjos caídos. Estes seres celestiais desceram à terra e começaram a ter relações com mulheres humanas, resultando no nascimento dos Nefilim, gigantes que trouxeram caos e destruição. O texto detalha como esses anjos caídos, liderados por um anjo chamado Simjaza, fizeram um pacto para realizar esse ato e como isso causou uma série de problemas para a humanidade. Esses anjos caídos também ensinaram à humanidade vários conhecimentos proibidos, como a fabricação de armas e a prática da magia. Este conhecimento levou a uma corrupção generalizada e a um aumento da maldade na terra. Os arcanjos Micael, Uriel, Rafael e Gabriel foram enviados por Deus para lidar com essa situação, advertindo Noé sobre o dilúvio iminente e garantindo que ele e sua família fossem preservados. O livro das parábolas. A segunda seção do livro de Enoque, chamada de Livro das Parábolas, trata do julgamento final e da figura do Filho do Homem, que é descrito como o Messias e o Juiz Supremo. Este livro usa o termo Filho do Homem de forma significativa, e é uma das primeiras vezes em que esse título é usado nas Escrituras. Neste texto, Enoque tem visões do futuro, incluindo a ressurreição dos mortos e a instalação do Messias no trono da glória. A descrição de como os pecadores serão julgados e os justos serão recompensados é um tema central. O livro das parábolas também faz referência a conceitos astronômicos e a compreensão avançada do tempo, que revela uma profunda sabedoria. O livro da astronomia. O livro da astronomia é uma seção fascinante que descreve a compreensão dos ciclos celestes e o movimento dos corpos celestes. Enoque descreve um calendário de 364 dias, dividido em 4 trimestres, cada um com 3 meses.
Este detalhe revela um conhecimento avançado da astronomia e uma preocupação com a precisão dos ciclos naturais. O Livro dos Sonhos. Finalmente, o Livro dos Sonhos é outra parte importante do livro de Enoque. Neste volume, Enoque relata visões que teve durante o sono, as quais revelam aspectos da história do mundo e do destino das almas. Essas visões fornecem insights sobre eventos passados e futuros e destacam a justiça divina e o plano de Deus para a humanidade. Por que o livro de Enoque é importante? O livro de Enoque oferece uma perspectiva única sobre a história espiritual e o destino da humanidade. Ele explora temas que são apenas vagamente abordados na Bíblia e oferece uma visão detalhada dos anjos caídos, do julgamento final e da astrofísica antiga. O fato de ter sido banido da Bíblia apenas aumenta o mistério e o interesse em torno do texto. A exclusão do livro de Enoque pode ter sido motivada por seu conteúdo controverso e por suas implicações teológicas que poderiam desafiar as crenças estabelecidas. No entanto, ele continua a fascinar estudiosos e crentes que buscam entender melhor os mistérios da fé e da história. Ao explorarmos o livro de Enoque, mergulhamos em um texto que, apesar de ter sido excluído do cânon bíblico, continua a exercer uma profunda influência e fascinação. Com suas descrições vívidas dos anjos caídos, os Néfilim e as visões proféticas, o livro oferece uma perspectiva única e desafiadora sobre a história espiritual da humanidade. Suas revelações sobre o julgamento final, o Messias e a astrofísica antiga fornecem uma riqueza de informações que, mesmo séculos após sua escrita, ainda provocam reflexão e debate. O motivo pelo qual o livro de Enoque foi excluído das Escrituras pode estar ligado à sua ousadia em abordar temas e profecias que poderiam ter sido considerados disruptivos ou conflitantes com o entendimento teológico predominante. No entanto, sua influência não pode ser ignorada, e ele continua a ser uma fonte valiosa de sabedoria e mistério para aqueles que buscam compreender melhor os aspectos mais profundos da fé e da história. Por que o livro de Enoque foi excluído da Bíblia? O livro de Enoque é um texto antigo que, apesar de ter sido bastante influente e lido no passado, não faz parte da Bíblia como a conhecemos hoje. Para entender por que esse livro foi excluído, é útil olhar para o que a Bíblia diz e considerar alguns fatores importantes que influenciaram essa decisão. 1. O que o livro de Enoque contém? O livro de Enoque é um texto que fala sobre temas como anjos caídos, gigantes chamados Nefilim, e visões do céu e do juízo final. Esses temas são apresentados de forma detalhada e dramática, mais do que o que encontramos na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis 6, 1-4, a Bíblia menciona que filhos de Deus se casaram com filhas dos homens e geraram gigantes. O livro de Enoque expande essa história, descrevendo os anjos caídos que desceram à terra e tiveram filhos com mulheres, o que trouxe caos ao mundo. Em resumo, o livro de Enoque foi excluído da Bíblia, principalmente porque seus ensinamentos e histórias não estavam totalmente alinhados com a doutrina estabelecida e porque não foi universalmente aceito pelas comunidades de fé. A Bíblia, como conhecemos, inclui livros que foram cuidadosamente selecionados com base em sua conformidade com os ensinamentos cristãos e sua aceitação entre as primeiras comunidades de fé. Embora o livro de Enoque não seja aceito como parte do cânon bíblico, ele fornece um contexto valioso para compreender as crenças e as tradições espirituais da época. Seus temas e visões oferecem uma perspectiva única sobre os eventos e figuras que também são abordados na Bíblia. A exclusão do livro pode ter sido influenciada por seu conteúdo controverso e pelas implicações teológicas que apresentava, desafiando as normas estabelecidas da época. Estudar o livro de Enoque é uma forma de aprofundar nosso entendimento sobre a espiritualidade antiga e sobre como as tradições bíblicas foram moldadas. Ao explorar esses textos antigos, podemos obter uma visão mais ampla das crenças e dos mistérios que influenciaram a formação das Escrituras Sagradas.
Esperamos que este mergulho no livro de Enoque tenha sido esclarecedor e instigante. Se você está interessado em mais explorações de textos antigos e suas conexões com a Bíblia, continue acompanhando nosso canal para mais conteúdos sobre o fascinante mundo das Escrituras e da espiritualidade. Espero que tenham gostado dessa exploração do livro de Enoque. Se você tem interesse em textos antigos e em como eles moldaram a espiritualidade e a história, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar nossos próximos vídeos. Até a próxima!